A primeira questão diz respeito a uma opinião expressa ontem por Manuel Maria Carrilho em relação a uma possível remodelação do governo. Dizia que o José Sócrates devia remodelar já o governo, manter o ministro Teixeira dos Santos, reduzir o número de ministros e criar uma figura de vice-primeiro-ministro. O que é que acha em relação a isto? Eu acho o seguinte, eu acho que a remodelação já devia ter sido feita. E cada dia que passa retira a utilidade à remodelação. Não só retira a utilidade em termos de força política, mas até de possibilidade. Porque a questão que se coloca é que o convidado pensa: oh, se isto cai daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, eu vou alterar a minha vida por 6 meses ou 1 ano? O que é que eu posso fazer quando começar a tomar conta dos dossiês? Já é tarde. Depois, patentemente, não há como substituir o Ministro das Finanças. Quer dizer, o problema nem é um problema só, nem sobretudo de vontade, é que não há como substituí-lo. Ele, obviamente, está estourado, mas quem é que vai, então, assumir essa responsabilidade neste quadro? Vai-se entrar num período, ainda por cima, de pré-campanha presencial e depois de campanha presencial, em que, à medida que se avança, a remodelação de que se fala corre mais o risco de ser um fracasso. E fazer uma remodelação fracassada consegue ainda ser pior do que não fazer remodelação. E, portanto, esteve na ordem do dia há 3 semanas, infelizmente agora perdeu muito da sua importância. E em relação à criação dessa figura do vice-primeiro-ministro? O Ministro das Finanças é naturalmente, e vai ter que ser cada vez mais, um vice-primeiro-ministro, um ministro de Estado com um peso particular, e tem esmagado sucessivamente o Ministro da Economia. Isso é mais patente com este Ministro da Economia, mas já foi relativamente patente com o Ministro anterior. Só que o Ministro anterior, como se sabe, era um Ministro que depois derivava para outros domínios e fazia algumas incursões isoladas. Portanto, tal como está a funcionar num período de crise, com o peso brutal das finanças, o Ministro das Finanças acaba por atabafar o Ministro da Economia. Eu tenho mais uma questão, que é em relação não só às próximas eleições, mas a futuras eleições. Há um leitor que nos diz, não reconhecendo valor a nenhum dos candidatos, o que é melhor? Que é o voto em branco ou a abstenção? Bom, eu acho que votar é sempre melhor do que abster-se. A abstenção pode ter significado de desinteresse, de apatia, de estar completamente... O ir lá votar, e se não se gosta de nenhum candidato, votar branco, já não digo nulo, porque nulo é uma espécie de protesto contra a própria eleição e contra tudo o que se passa. Eu admito que alguns radicais, de um lado e do outro, possam fazer isso, mas o votar branco significa isso mesmo. Já me aconteceu votar branco, uma vez, quando tinha de escolher entre Mário Soares e Basílio Horta. O meu partido apoiava Mário Soares, eu não me reconhecia naquele relacionamento muito que presumia muito atritivo, que iria suceder no segundo mandato com o governo em funções. Também não me reconhecia no candidato à direita, todo em todo, e, portanto, votei branco. E tenho mais uma questão de um jovem que vê grandes pessoas, empresários de vários setores, que estiveram fora de Portugal e agora regressam e estão em posições de liderança, e pergunta a ele, como jovem, a minha opção será sair do país para ser bem-sucedido em Portugal no futuro? Não há regras gerais. Cada caso é um caso. Quer dizer, tenho antigos alunos meus que vão fazer mestrados e fazem doutoramentos ou vão fazer experiência empresarial lá fora e que depois voltam ao fim de 3, 4, 5 anos, outros voltam só ao fim de 10 anos. Depende muito da vida pessoal, da vida familiar até, do domínio em que isso é, a área em que isso é. E outros que não, preferem ficar cá e fazer cá a sua atividade e a sua carreira, embora em certos momentos dessa carreira vão lá fora. Por exemplo, formam-se, depois de se formar, fazem a sua primeira experiência profissional cá, para terem o mínimo de contacto com o país, não ficarem estrangeirados. Depois é que vão fazer ou formações lá fora, MBAs, ou experiências profissionais lá fora, e, portanto, não há uma regra geral. Cada qual deve examinar o seu caso e fazer uma escolha, ouvindo, naturalmente, opiniões diversas, mas a decisão é sua, muito em função do caso específico. E uma última questão em relação a uma possível nova AD, como já foi comentado, como já falou no comentário. Há um leitor que pergunta se isso não poderá fortalecer o PS, sendo uma forma... A questão é a seguinte. A razão pela qual
Por exemplo, Durão Barroso não quis seguir a forma de uma coligação pré-eleitoral e quis concorrer contra o CDS e Portas contra Durão Barroso, e depois acabaram por fazer uma coligação a seguir, e não disseram antes que iam fazer, foi o alargar espaço. Porque há quem vote PSD, votando PSD, sobretudo na franja mais à esquerda, naqueles votos que é preciso ir conquistar ao PS, mas que se pode inibir, porventura, se tiver a ideia de que há uma convergência excessiva à direita ou um descair para a direita. E, portanto, esse era o grande argumento para não haver uma coligação pré-eleitoral. Aqui o que temos hoje é uma coisa diferente, que é, não há uma coligação prévia antes da eleição, mas há o anúncio de que o PS, em qualquer caso, vai fazer coligação com outro partido, percebe-se que é o CDS. E a dúvida é saber até que ponto é que isso, para além do elemento que já disse que é reforçar o peso negocial do CDS, mas isso, até que ponto é que isso vai afastar ou não eleitores de centro-esquerda, que são oscilantes entre PS e PSD. É difícil a esta distância saber exatamente, porque também a circunstância em que estamos é muito especial. É de uma grande crise e, portanto, vai jogar muito o descontentamento em relação a quem está. E, portanto, pode haver muito voto, que não seja tanto o voto pela positiva, mas o voto de rejeição pela negativa. Diz-se muitas vezes que os governos perdem eleições, não são as oposições que ganham. Mas pode ser uma mistura. E para aqueles que estiverem mesmo muito fartos do governo socialista ou considerando-se enganados, tendo votado PS até uma ou duas vezes, pode o argumento de saber-se que depois há uma coligação com o CDS não ser decisivo. Pode ou não ser. A esta distância é difícil de saber.